Aí, gurizada, mais um clássico da prova do Enem. Gêneros textuais cobrados, aquela questão que você fica em dúvida entre duas e marca errada. É essa. Se você ficou em dúvida entre duas e marcou errada nessa questão, que do meu caderno de questões, que era o branco, era a última. Então eu tava cansadaço fazendo. Até pulei ela primeiro e depois voltei por estar cansado, porque ela não é tão difícil assim. Você vai ver agora por quê, o que acontecia, o que fazia a resposta ser a resposta e não a outra que você ficou em dúvida, porque eu sei até isso, as duas que você ficou em dúvida. Quer ver? Vamos começar. O recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é A. Então veja bem, teve outra questão sobre Machado. Mas a gente não pode dizer assim, como em alguns lugares vai aparecer, quantas questões caíram de Enem, caiu duas de Machado, a do Esaú Jacó e essa. Não, essa questão não é de Machado de Assis. Essa questão é, o que tem nesse texto que caracteriza ele como um inventário? É sobre o gênero textual inventário e não sobre o Machado de Assis. Não tá caindo, que nem na outra questão, a ironia machadiana e as características dele. Não, tá caindo o inventário. Então, quando você lia o texto e percebia por que é um inventário, ó, soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais. Um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão. Caixão essa, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo. E apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados. Padre e sacristão, reza as aspersões da água benta, o fechar do caixão a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa, e o levantam, e o descem a custo pela escada. Não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima e transpassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros um a um. Isto que parece um simples inventário, isso que veio antes parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Então veja bem, o que leva ele a pensar que isso que ele falou antes é um inventário? Letra A, enumeração de objetos e fatos, ponto. Porque é isso que um inventário faz. Você enumera todos os objetos, todas as coisas que tem ali que você precisa fazer. Por isso que ele falou que parecia um inventário. Essa é a resposta, mas olha as outras. B, predominância de linguagem objetiva. Pelo amor de Deus, a literatura não tem linguagem objetiva aí nem ferrando, e mesmo que fosse, não é isso que caracteriza como inventário, porque nem todo texto objetivo é um inventário. Fora. C, ocorrência de período longo no trecho. Pelo amor de Deus, todo texto que tiver um período longo é um inventário? Claro que não. Período longo caracteriza como inventário? Não. Mas olha aqui, professor, tem um período bem longo, ó, porque se o senhor olhar, a letra maiúscula começa lá em soluços e só termina lá no 1 a 1. Mas é o fato de ser um período longo que caracteriza como inventário? Não, então não é a resposta. Ponto. Não é a resposta. D, combinação de verbos no presente e no pretérito. Mas o que é isso? Professor, mas eu voltei no texto e tem, mas a pergunta, amor, não é o que tá certo de acordo com o texto. A pergunta é, o que permite o Machado nominar isso como inventário? Então não é os verbos no presente e no pretérito. Aí, a dúvida que restava era a letra E. Presença do léxico do campo semântico de funerais. Porque o inventário tá relacionado a isso, né? Também tá relacionado ao campo semântico do funeral, etc e tal. Qual era a grande virada de chave que permitia você a ver que era letra A e não letra E? Pensa comigo, qualquer texto que tenha a presença do campo semântico de funerais é um texto que você pode identificar como inventário? Qual é a característica do gênero textual inventário? Vou fazer um inventário aqui das minhas coisas. Eu sei que está ligado a uma pessoa que morreu, etc e tal. Mas para eu fazer o meu inventário, isso está ligado a eu usar palavras semânticas do campo de um funeral? Ou está ligado a eu enumerar objetos e coisas, etc, eventos e tal? Está ligado à enumeração. O que faz aproximar do gênero inventário é a enumeração e não o fato de ter o campo semântico. Então você não pode argumentar comigo dizendo que o gabarito deveria ser a letra E porque o inventário normalmente tem isso ou porque é verdadeiro nesse texto. Não. É o que é característica do gênero. Quando eu falo em característica do gênero, a gente pensa assim, o que todo inventário tem? Eu quero a característica de uma resenha, o que toda resenha tem. Quero a característica de uma receita culinária, o que toda receita culinária tem. Quero a característica de uma propaganda, o que toda propaganda tem. Quero a característica de uma charge, o que toda charge tem. Quero a característica de um inventário, o que todo inventário tem. O que caracteriza o inventário como inventário e não como outro gênero textual? A enumeração. A enumeração. E não o campo semântico das palavras que estão ali. Então é isso, galera. O Enem
se você pegar todas as resoluções que eu tô postando aqui nesse canal, sempre passa pelo mesmo padrão. E se você estudar comigo o que eu tô te dizendo para fazer e entendendo como é a prova de linguagens, você vai aumentar o seu número de acertos. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, se você recém passou pelo Enem 2022, se já faz bastante tempo você vai enfrentar o Enem 2023, se você vai enfrentar o Enem, sei lá eu de que ano e caiu nesse vídeo aqui, para você ir melhor na prova de linguagens, é reconhecendo esses padrões e entendendo que tem conteúdos a serem estudados para a prova de linguagens do Enem e não apenas uma interpretação textual. Valeu? Te vejo na próxima, segue firme nos teus estudos aí, beijos!